Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus por mais essa oportunidade. Estamos aqui na penúltima lição desse trimestre, quarto trimestre de 2025. Estamos estudando sobre a revista Betel, personagens bíblicos. E nesta lição iremos falar sobre Dorcas, ou também conhecida como Tabita. Dorcas vem do grego, porém Tabita vem do aramaico, então é a mesma pessoa que nós iremos estudar aqui. Uma lição graciosíssima para as nossas vidas, cheia de bênçãos e também de milagre, onde que nós podemos ver através da vida de discípulos, esta mulher voltou à vida com a permissão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas antes de iniciarmos essa lição, já quero te intimar, te convidar para que você possa se inscrever em nosso canal. Estamos crescendo a cada dia com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Compartilhe também, pegue o link e compartilhe nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, nos grupos, no próprio status, e também ative o sininho para que você possa receber as notificações. Você já sabe, né? O nosso motivo maior é para que esta palavra, para que o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo chegue em mais e mais corações. E fazendo assim, compartilhando e se inscrevendo em nosso canal, você nos ajuda a levar a palavra do Senhor. Amém, meus amigos? Então vamos lá para mais uma lição cheia de lições para as nossas vidas. Venha comigo. Quem era Dorcas? A palavra do Senhor fala muito pouco sobre esta mulher, mas o pouco que se fala é suficiente para entendermos que era uma mulher de boas obras. Lembra na lição passada que nós falamos referente a Cornélio, que era um homem, um centurião, que tinha boas obras, mas que não conhecia Jesus ainda, não conhecia a salvação através do único e verdadeiro caminho que é Jesus Cristo? Pois então, nessa lição nós vamos falar sobre Dorcas, uma mulher que tinha boas obras na sociedade, mas já conhecia também Jesus Cristo. E isso fazia toda a diferença na vida dela. O texto de referência está em Atos, capítulo 9, e eu acho interessante porque os organizadores, o comentarista, preferiu colocar essa lição de Dorcas posteriormente à de Cornélio. Cornélio nós estudamos no capítulo 10 de Atos. Então, se formos ver cronologicamente, estamos voltando um pouco aqui no tempo para falarmos sobre Dorcas. Dorcas era uma mulher que vivia em Jope, e aí nós vemos a conexão do capítulo 9 com o capítulo 10, onde que no capítulo 10 fala que Pedro estava em Jope, ou seja, ele já tinha passado por esse momento aqui, onde ele orou por Dorcas, e ele estava em Jope, né, na casa de um curtidor de peles chamado Simão, ou seja, o xará dele, né? Então, nós vemos que Pedro, antes de ir para Jope, ele estava numa cidade chamada Lida, mais ou menos ali uns 20, 23 quilômetros de distância de Jope. Mas vamos nos ater ao fato de Dorcas. Dorcas era uma mulher costureira, era uma mulher que prestava boas obras à sociedade, tanto é que quando você lê no final do capítulo 9 de Atos, o médico Lucas vai relatar que as pessoas tinham grande apreço por essa mulher. Tanto é que uma enfermidade se apodera de Dorcas, ela não resiste, a Bíblia não fala que enfermidade é esta, ela não resiste e então ela vem a falecer. E aí o médico Lucas vai relatar que as pessoas, que as mulheres, as viúvas daquela cidade começa a se entristecer e se alimentar grandemente. Toda aquela cidade ali começa a se lamentar pela morte de Dorcas. O tanto que essa mulher foi marcante naquela cidade, naquela época, né? Para muitos estava em um anonimato, mas Deus estava vendo todo o esforço dela. E o que eu acho interessante, meus amigos, que nós achamos que fazemos tão pouco, muitas vezes, não é? Nós achamos que fazemos algo tão insignificante e Deus está contemplando cada detalhe, cada trabalho que nós estamos fazendo, tanto na obra do Senhor, quanto dentro do nosso lar, quanto na empresa em que trabalhamos,
quanto na faculdade, na escola, aonde nós estivermos. Deus está contemplando os nossos esforços, assim como Ele contemplou os esforços de Dorcas, né? naquela sociedade necessitada, uma sociedade que passava por momentos difíceis financeiramente, né? Porém, nós temos uma mulher que se preocupava com os outros. A Bíblia não fala se ela tinha grandes posses, mas aparentemente não. Mas ela ajudava, através da sua agulha de costura, a abençoar outras vidas, fazendo mantos, fazendo vestimentas para as pessoas daquela época. Então, Dorcas morava em Jope. Jope era uma cidade à beira-mar, né? Nós sabemos que Pedro se hospedou ali na casa de Simão, e a palavra do Senhor, no capítulo 10 de Atos, vai falar que era uma cidade à beira, uma casa à beira-mar, essa casa de Simão, o curtidor de peles. E Dorcas era uma discípula de Cristo. A Bíblia deixa bem claro isto, que ela já conhecia a Cristo. Além dela ter as suas boas obras, ela já tinha confessado Cristo como seu único e suficiente Salvador. Isso que é tão importante quanto as boas obras. Nós precisamos, como nós falamos na lição passada, precisamos ter as boas obras, mas essencial também é confessarmos Cristo como único e suficiente Salvador. Aquele que confessa Cristo verdadeiramente passa a ser seu discípulo, seguidor. E sabemos que o discípulo faz o que o seu mestre orienta. Então nós, como discípulos, assim como Dorcas foi discípula de Cristo, ela fazia e nós devemos também fazer o que Cristo nos manda. Então ela costumava fazer essas roupas gratuitamente para viúvas e pessoas necessitadas. Ela também dava esmolas, assim como Cornélio tinha boas obras, ela também tinha boas obras dando esmolas. Era uma pessoa amada pela sociedade e não tinha inimizade. Meus irmãos, nós não somos obrigados a conseguir o mesmo tratamento que nós temos com aquele amigo mais próximo nosso, com toda a sociedade. Nós sabemos que isso, para a nossa natureza humana, é praticamente impossível, mas nós devemos ter temperança. Nós devemos ter um dos frutos do Espírito que está lá em Gálatas, e eu acho esse um desses frutos tão importante em todas as nossas decisões, em todas as áreas da nossa vida. Nós devemos ter a temperança. Então nós devemos ter uma boa amizade com os nossos vizinhos, com a sociedade, com aqueles que são cristãos, com aqueles que não são cristãos, aqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo. Nós devemos ter um bom relacionamento, uma boa amizade. Sabemos que não é no mesmo nível com aquele amigo próximo, ou com seu cônjuge, ou igual com os seus filhos, ou aquele parente mais próximo. Sabemos que existem níveis de relacionamento diferentes, mas devemos entender e colocar em prática que não devemos ter inimizades com ninguém. Dorcas era assim, era uma pessoa que não tinha inimizade, mas era uma pessoa cheia de carisma e cheia de amabilidade pela sociedade. Então passa-se o tempo e Dorcas falece. E como nós já falamos, aquelas pessoas, a sociedade da época, entristece muito e começa a se lamentar. Prepara o corpo de Dorcas, dá banho, lava ali, a palavra do Senhor é bem detalhista nesse ponto, e coloca ela num andar, num quarto superior, provavelmente da sua própria casa, e chama os discípulos. Os discípulos, então, alguns discípulos ali vão atrás de Pedro, porque descobre que ele estava em Lida. Como eu já falei, uns 20, 23 quilômetros de distância ali, e Pedro então se locomove para lá. E aí, chegando em Jope, ele vê aquelas pessoas chorando. O primeiro passo que ele faz, ele pede para que aquelas pessoas saiam daquele quarto. E aqui o interessante é que ele vai fazer uma oração. E a oração é em secreto. Só ele e Deus e aquele cadáver. O cadáver de Dorcas ali. Mas ele faz uma oração onde que ele tinha adquirido uma fé que antes ele não tinha. Lembra quando nós falamos da lição de Pedro? Quando Pedro realmente se converte, depois que Cristo tinha morrido? Até então ele não tinha essa verdadeira fé. Mas depois que ele reencontra Cristo e que Cristo manda ele apacentar as ovelhas, manda ele cuidar do rebanho, manda ele cuidar da igreja, ele então ele busca essa fé. E com toda a autoridade, através daquela oração, ele determina: Tabita, levanta-te.
Ou seja, Dorcas, levanta-te em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus amigos, assim como nós falamos também na lição de Lázaro, eu gostaria de estar ali naquele momento. Se Deus nos permitisse estarmos ali pelo menos por 5 minutos, sentirmos a presença, o milagre acontecendo, a presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Algumas vezes nós tiramos momentos de oração e sentimos a presença de Jesus. É muito maravilhoso. Imagina isso acontecendo, esse milagre acontecendo, aquela autoridade que veio do céu para a vida de Pedro. Assim como ele testemunhou, como ele pregou lá no cenáculo, quando eles estavam reunidos e o Pentecoste aconteceu. Aleluia, glória a Deus. Eu creio que você também desejaria estar lá. Esses milagres foram tão reais, e muitos ainda duvidam do que está na Bíblia Sagrada. A Bíblia não existe contradição. Basta nós estudarmos e buscarmos direcionamento do Senhor Jesus. Entenderemos que o sobrenatural sempre aconteceu na humanidade, porque foi Cristo que morreu por nós e ressuscitou. E Deus está no controle de tudo, é porque Deus está no controle de tudo, de toda a humanidade. Glória a Deus, aleluias. Então Pedro faz aquela oração, declara para que aquela mulher se levante, e o milagre aconteceu. E quando ela se levanta, Pedro mostra ela para a sociedade, para aquelas pessoas, e aquelas pessoas se alegram, e muitos aceitam Jesus como o único e suficiente Salvador. Deixa eu te dizer algo. Até na morte Deus trabalha. Até na morte Deus tem um propósito. Tudo o que acontece na sua vida, Deus tem um propósito. Não imagine porque um parente morreu, Deus não te ama mais. Que um ente querido se foi e Deus esqueceu de você. E Deus não existe. Não adianta colocar Deus contra a parede. Tudo tem um propósito. Aonde você mora tem um propósito para você estar aí. Se você está enfermo no leito de um hospital, Deus tem um propósito. Deus quer te usar. Deus quer falar com você através das lutas, do deserto, das dificuldades. Você sabia que é nos desertos da vida que mais nós sentimos a presença do Senhor quando oramos, dobramos o nosso joelho para falar com Ele? Sabia que os desertos são a escola de Deus para nós? Se até o próprio Cristo foi para o deserto, ficou 40 dias e 40 noites passando tentação no deserto, se privando de alimento, de bebida. Mas é no deserto que ele foi vencedor. É no deserto que nós somos aprovados. Queremos alcançar grandes bênçãos, mas não queremos passar pelas provações. Saiba que para tudo existe um propósito, na sua e na minha vida. Nós não estamos imunes de lutas e dificuldades, mas é no fogo, é no deserto que Deus nos prova. Aleluia, glória a Deus. E assim foi o propósito de Deus através da morte, da doença, da morte de Dorcas, de um objetivo maior: salvar vidas. Buscar pessoas que estavam caminhando para o inferno, para as profundezas, mas buscar essas almas e mostrar o único caminho, que é Jesus. E através daquela ressurreição, várias pessoas aceitaram a Jesus como o único e suficiente Salvador. Saiba que em qualquer trabalho seu, no mais insignificante que você acha que seja, talvez você pegando um copo de água e dando para uma pessoa, ali Deus está contemplando, Deus está te usando para abençoar outras vidas. No mais insignificante, assim como Dorcas, que estava no anonimato. Muitos talvez não conheciam ela fora da cidade, outras pessoas de outras cidades, estava no anonimato, mas Deus estava usando a agulha dela. Deus estava usando ela através das suas mãos, da agulha, das forças do seu braço. Não desanime. Faça o propósito. Pratique o propósito que Deus tem para a sua vida. Cada um de nós temos um propósito, vários propósitos na realidade, nesta vida. Não desanime. Não desanime. Continue cantando, continue pregando, falando a verdade. Ah, mas muitos não me ouvem, muitos nem curtem. Não tem problema.
Quem precisa te aprovar é Deus, não é o ser humano. E saiba que se a tua palavra, se o seu cântico, se as suas obras, o que você tem feito, as esmolas que você tem dado, as ofertas que você tem feito, se uma pessoa for abençoada, o propósito já foi alcançado. Mas se alcançar mais e mais vidas, um propósito maior, Deus está praticando na sua vida. Não tema, não desanime. Lá em Colossenses, capítulo 3 e versículo 23, é uma passagem que eu amo muito, que o apóstolo Paulo vai falar que nós devemos fazer o melhor em tudo que nós formos fazer, em tudo. E aqui não está especificando só na área espiritual, só na igreja, não, em tudo. É no seu lar, é no seu trabalho com o seu patrão. Em todas as áreas da sua vida, faça o melhor, como se fosse para Deus, aquele que te criou, aquele que te dá o sustento diariamente, aquele que te dá uma casa, aquele que te dá aconchego, aquele que te consola nos momentos mais difíceis. Faça o melhor como se fosse para Ele. Certa vez, estava eu chegando em um local, em uma loja, e ali eu estava de moto e de capa, estava chovendo muito. Cheguei ali debaixo de uma marquise, de uma fachada ali, parei ali, e bem ali tinha um mendigo que estava deitado. E ali era estilo um estacionamento de carro, então eu chamei ele. Falei, meu amigo, não fica aqui não, é perigoso um carro estacionar aqui e pegar você. E ele se levantou um pouco nervoso e tal. Eu falei, não, é para o seu próprio bem, não fique deitado aqui não. Aí ele se levantou e eu tirei um calçado que eu tinha ali para me tirar a bota ali da chuva e calçar esse tênis. E aí ele viu esse tênis e falou, me dá esse tênis. E ele estava descalço naquela chuva. Eu falei, será que serve você? E ele pegou e colocou em seu pé. Caiu como uma luva para ele. Aquilo eu senti Deus falando no meu coração, é dele. Seja bênção na vida dele. Aquilo alegrou meu coração, esquentou meu coração. Eu falei, é seu, meu amigo. E eu comecei a falar de Jesus para ele. Olha, Jesus te ama. Jesus quer transformar a sua vida. Não é esse o propósito de Deus para a sua vida. Volte para a igreja. Vá para a igreja. Então nós devemos fazer o melhor, como se fosse para o Senhor. Façamos o melhor com o nosso próximo. Demos o melhor. Se nós não queremos algo para nós, não demos para o nosso próximo. Aleluia, glória a Deus. Mantenha seu trabalho discreto, porque a recompensa vem de Deus. Nada de se vangloriar, nada de ir para as redes sociais e falar, eu fiz isso, eu dei dinheiro, eu fiz aquilo. Eu contei esse testemunho agora para vocês verem como Deus trabalha, mas nada de me vangloriar. Não iremos fazer igual os fariseus, que oravam altos nas sinagogas, nas esquinas, nas praças, para falar, eu sou santo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, me seguem o meu exemplo. Nada disso, sejamos discretos. Sejamos discretos, assim mesmo, no início do ministério de Jesus, quando ele faz alguns milagres e para algumas pessoas ele fala, olha, passe pelo sacerdote para que ele possa te examinar, mas por enquanto não anuncie que você foi curado, que eu estou aqui. Por quê? Porque ele queria passar pelo anonimato por enquanto, não era o momento ainda. Então que nós possamos seguir esse exemplo. A sua mão direita não precisa saber o que a sua mão esquerda fez. Seja bênção na vida das pessoas. As boas obras nós sabemos que são frutos do Espírito Santo. Quem pratica boas obras e confessa Jesus como único e suficiente Salvador, tem os frutos do Espírito Santo. E aí depois você pode ler em Gálatas. Em Gálatas capítulo 5, vai dizer esses frutos que nós devemos ter. Através das boas obras, muitos crerão no Deus que você serve. Ei, continue na sua humildade. Continue no seu coração humilde. No seu momentos de quebrantamento. Não precisa das pessoas saberem que você é humilde. Não precisa de você ficar anunciando que você é humilde. As próprias pessoas crerão em Jesus através da sua humildade, através das suas boas obras. Cada um de nós sempre temos o que oferecer às pessoas e a Deus. Olha, isso aqui é muito importante, meus irmãos. Tem pessoas que falam assim, eu não tenho condição financeira, eu não posso ofertar, eu não posso ajudar fulano. De alguma forma você pode, porque Deus já te abençoou de uma tal forma que você não era merecedor. Assim como eu também não sou merecedor. Mas nós podemos abençoar a vida das pessoas. Eu não posso contribuir com 100 reais, mas eu posso dar 2 reais. E é de coração, Deus sabe que é. Lembra daquela viúva, daquela oferta onde que estavam
Jesus e os discípulos ali observando as pessoas ofertarem, e chega uma viuvinha com algumas moedinhas e deposita ali a sua oferta. E Jesus fala para os discípulos: olha a oferta daquela mulher, olha o coração daquela mulher. Ela foi a que mais ofertou, e não é pelo montante financeiro, mas é pelo coração. Então saiba que você sempre pode ajudar alguém. Você sempre pode ser bênção na vida de alguém. Não se limite, não deixe a sua mente ser limitada quanto o que Deus pode fazer na sua vida. Esses dias ouvi o testemunho de uma pessoa que disse que praticamente não tinha nada na carteira, e ela foi na escola bíblica dominical. Tinha R$2 na carteira. Tinha R$2. Era tudo que ela tem. Tudo que ela tinha. Sua conta bancária estava negativa, cheia de dívidas. Muitas dívidas. E ela pegou esses R$2 e colocou ali como oferta na escola bíblica dominical. Era o que ela tinha. Passou-se o dia, quando chegou à noite, no culto à noite, no domingo à noite. Uma pessoa é tocada no coração, tira R$20 e dá para essa pessoa, sem saber da história. E dá R$20 para essa pessoa. Deus multiplicou por 10. Sabe essa pessoa que deu R$20? No outro dia ela testificou para mim que tinha recebido R$200. Deus pode multiplicar por 5, por 2, por 10, por 1000 na sua vida. Pode vir financeiramente, pode vir espiritualmente a bênção para a sua vida, a recompensa para a sua vida. Mas não deixe de ajudar aqueles que estão necessitados. Não deixe de cumprir o ID de Jesus, que é pregar a palavra dele. Fazendo assim, nós estaremos abençoando vidas, tirando vidas que estão caminhando para as profundezas do inferno. Meu amigo, meu irmão, que esta palavra possa te encorajar a ser como Dorcas, a ser como aquela discípula de Jope, aquela discípula que estava no anonimato para muitos, mas estava sendo bênção para outros muitos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue falando ao seu coração, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe as suas finanças, que Deus abençoe os seus sentimentos, o seu psicológico, que Deus repreenda toda depressão, toda enfermidade, que toda luta que você está passando seja para a glória, para a honra de Jesus, porque Ele vai trazer vitória sobre a sua vida. Em nome de Jesus, eu declaro vitória sobre os seus filhos, sobre o seu cônjuge, sobre os seus projetos, sobre o seu trabalho, lá onde você estiver, e sobre o seu ministério. Em nome de Jesus, receba essa palavra e seja abençoado, como foi Dorcas, a Tabita, aqui da lição de número 12. Estamos chegando no fim de mais essa lição, mas eu quero te dizer que nós estamos deixando o mapa mental dessa mesma lição no link, na descrição. Vai ter um link, você pode clicar e baixar para você estudar, compartilhar também. E mais uma vez eu quero reforçar o meu pedido para você. Se inscreva em nosso canal, compartilhe essa palavra. Seja bênção na vida de outras pessoas. Que Deus continue abençoando você e todos os seus projetos. Deus te abençoe e até a próxima.